Oi gente, eu sou a Sabrina Barbosa e esse é o meu canal para todo mundo que, assim como eu, é apaixonado em futebol. Hoje eu vim aqui falar sobre as quartas de final da Champions League masculina, que aconteceu nesta semana, e passar algumas estatísticas sobre os confrontos já definidos das semifinais. Vamos começar então falando do primeiro confronto, Real Madrid contra o Liverpool. Esse jogo foi a revanche da final da edição de 2018, em que o Real Madrid levantou a sua última taça, vencendo por 3-1. Com novos nomes dos dois lados, esse confronto foi decidido dessa vez em 2 jogos. As equipes já tinham se enfrentado em um total de 6 vezes na competição, com 3 vitórias e 7 gols marcados para cada lado. O primeiro confronto foi também uma final em 1981, quando o Liverpool conquistou o troféu pela 3ª vez. Com todos os números da estatística empatados nos confrontos, a gente só esperava um jogão desse duelo. No jogo de ida, o time espanhol venceu em casa por 3-1, coincidentemente o mesmo placar em que o Real derrotou os Reds em 2018, com 2 gols marcados pelo brasileiro Vinícius Júnior, que fez uma excelente partida, e um gol do Asensio. A equipe de Madrid massacrou o adversário e merecia ter aberto uma vantagem ainda maior. O Liverpool definitivamente não começou a temporada 2020-21 bem, e já no final, o time ainda não conseguiu recuperar o seu melhor futebol que a gente vinha acompanhando nos últimos anos. O próprio técnico Jürgen Klopp afirmou que a equipe jogou muito mal e merecia realmente perder a partida. Já no jogo da volta, o Liverpool precisava ganhar por 2-0 para se classificar nos critérios de gol fora de casa. O time conseguiu diversas chances nos primeiros minutos que começou pressionando, mas logo o Real conseguiu administrar bem a partida e manteve o 0-0 no placar. O resultado classificou o time espanhol Real Madrid no agregado em 3-1. Os merengues vão disputar a semifinal depois de 2 temporadas consecutivas caindo nas oitavas. O outro confronto desse lado da chave foi Porto e Chelsea. Os clubes já tinham se enfrentado 8 vezes, com 2 vitórias do Porto, 1 empate e 5 vitórias do Chelsea. O clube inglês tinha um aproveitamento de 100% em casa contra os portugueses pela competição. Com 12 gols marcados e apenas 7 sofridos, a equipe era considerada a favorita. No primeiro jogo dessas quartas, o time inglês levou a melhor fora de casa, vencendo a partida por 2-0, com gols de Mason Mount e Tyrrell no final da partida, aproveitando uma falha na marcação. O Porto não fez uma partida ruim e teve várias chances de diminuir a vantagem, mas não conseguiu converter as oportunidades. No segundo jogo, o time português seria de vencer e marcar pelo menos 2 gols na casa do adversário. Já o Chelsea veio tranquilo, podendo perder até de 1 gol de diferença. O time inglês não fez uma boa partida ofensiva, já o Dragão teve diversas oportunidades, mas só conseguiu abrir o placar aos 93 minutos. Com um golaço do Taremi, que merece até prêmio Puskás. Mas mesmo sendo um lindo gol, não valeu por 2, e quem se classificou foi o Chelsea, que vai voltar a disputar uma semifinal de Champions League depois de 7 anos. Outro confronto que tivemos foi de Manchester City e Borussia Dortmund. Os times já se enfrentaram apenas 2 vezes e os 2 jogos aconteceram na mesma edição em 2012, onde as equipes viviam momentos muito diferentes na temporada. Enquanto o Manchester City saía do jejum de 44 anos sem conquistar a Premier League e ainda era novato na Champions League, o Borussia Dortmund conquistava o bicampeonato da Bundesliga e tinha uma geração de craques no seu elenco, como o Lewandowski e o Gundogan, além de ter como treinador na época o famoso Jürgen Klopp. Esses duelos aconteceram ainda na fase de grupos da Champions. As equipes caíram no grupo D daquela edição, junto com o Real Madrid e Ajax. O Borussia conseguiu levar a melhor nos confrontos, com um empate e uma vitória na Alemanha. Já nessa edição, no primeiro jogo do confronto, os ingleses venceram em Manchester por 2-1, com gols de De Bruyne, que foi o destaque do jogo e marcou aos 19 minutos. E o Borussia conseguiu empatar faltando apenas 6 minutos para acabar o tempo regulamentar, mas aos 90 minutos, Foden deixou o City em vantagem novamente. O Manchester City não fez uma atuação incrível nesse jogo, mas conseguiu levar a vitória e ficou mais perto da classificação. No jogo da volta, o time inglês jogava por qualquer empate, mas as coisas não começaram muito bem para eles, que levaram um gol no começo do jogo e estavam sendo desclassificados da competição pelo critério de gol fora de casa. O Manchester deu a volta por cima e virou o jogo, ganhando por 2-1. E depois de 5 anos, o time volta agora
agora a estar entre os 4 primeiros colocados da Liga dos Campeões. O time vinha sendo desclassificado da Liga dos Campeões 3 anos consecutivos nas quartas de final. O último duelo foi entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Foi um dos jogos mais esperados, sendo a revanche da final da última edição do campeonato. Agora, o resultado foi definido em 2 jogos, e depois daquela final meio fraca do ano passado que os alemães ganharam por 1-0, tivemos mais uma disputa, mas dessa vez o time do Bayern não contava com o atual melhor do mundo e artilheiro Lewandowski, que machucou no jogo da Polônia para a classificação da Copa do Mundo. As equipes já tinham se enfrentado em um total de 9 vezes, com 5 vitórias do PSG e 4 do Bayern, e ambos os times já tinham marcado 12 vezes nesse confronto. No jogo de ida, o PSG conseguiu um excelente resultado, ganhando do Bayern por 3-2 fora de casa. O Mbappé abriu o placar aos 3 minutos e aos 28, o Marquinhos, que saiu lesionado da partida, aumentou a vantagem em 2-0. E esses 2 gols do PSG foram com assistência do Neymar. Choupo-Moting e Thomas Müller empataram o jogo para os alemães e logo depois o Mbappé voltou a marcar, deixando o PSG em vantagem novamente. O time francês sofreu bastante contra o poderoso Bayern, que manteve a pressão até o final, mas não conseguiu empatar o jogo novamente, graças ao goleiro Navas, que foi fundamental na partida. O PSG foi para o jogo da volta em casa, precisando apenas de um empate ou de uma derrota por até 1 gol de diferença para se classificar. A equipe francesa começou muito bem e teve 3 chances claras de gols desperdiçadas. E como diz bem aquele ditado, quem não faz leva. E logo em seguida, no contra-ataque de uma dessas chances perdidas, o time alemão abriu o placar. Com quem? Sim, foi ele, Choupo-Moting, mostrando pela segunda vez que a lei do ex não falha. O Paris conseguiu segurar o placar em 1-0, mesmo com a pressão do Bayern, se classificando no agregado de 3-3 com 3 gols fora de casa, indo assim participar da sua segunda semifinal consecutiva na competição, eliminando o atual campeão. Os duelos das semifinais já foram sorteados e com esses resultados vamos ter Real Madrid e Chelsea. As duas equipes nunca se enfrentaram na competição, apenas tiveram um jogo na Liga Jovem da UEFA, onde o Chelsea venceu por 4-2. O outro confronto vai ser entre Paris Saint-Germain e Manchester City. As equipes se enfrentaram apenas 2 vezes nessa competição, com uma vitória do Manchester City e um empate. A equipe francesa tem 2 gols marcados nesses duelos e a equipe inglesa lidera com 3 gols. Mas independente dessas estatísticas e números, a gente espera um jogaço nas 2 semifinais e uma final melhor ainda. Os jogos de ida devem ser realizados no final desse mês, mas ainda não tem total confirmação. Mas e aí? Comentem aí embaixo quem vocês acham que vão se classificar. Não se esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, que eu vou fazer vídeos também falando dos jogos da semi, da final e do grande campeão. E não deixem de seguir nas minhas redes sociais, que esse mês ainda vai começar a fase de grupos da Libertadores e eu vou comentar por lá e fazer vídeos aqui no canal também. Até o próximo vídeo.